Agora, uma coisa Deus me falou, assim, quando Ele liberou essa unção de milagre sobre a minha vida, Ele falou assim, eu não quero, que você grite com a igreja. Ele falou, não grita com a igreja. 2, não coloca a mão em ninguém quando eu estiver operando. Interessante, porque eu tenho um ministério muito de orar pelas pessoas, colocar as mãos. Então, para mim, está sendo uma reeducação, né? Que eu tenho mania de chegar e já ir metendo mãozão. Ele falou assim, na hora que eu estiver operando, não põe a mão, porque ninguém pode pensar que essas coisas acontecem por sua causa. Porque senão estraga tudo de novo. Porque o grande problema dos grandes ministérios, pessoas usadas por Deus, é que nós pensamos que aquelas coisas acontecem por causa daqueles homens. E não é, por causa do homem de Nazaré. A glória acaba sendo confundida, atraída para o homem, não é. A glória tem que ser de Jesus. Amém? João capítulo 4, é um texto bem conhecido, que fala a respeito dos adoradores. João capítulo 4. Mas hoje talvez você vai ouvir algo sobre os adoradores que você ainda não ouviu antes. Amém? Então toda palavra assim, ela nos edifica, nos conforta. Ou se você já ouviu, vai fortalecer aquilo que Deus já falou com você. Amém? João no capítulo 4. No versículo 23 diz assim, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeiramente, nós temos que entender que Deus não está procurando adoração. Por quê? Porque simplesmente toda verdadeira adoração pertence a Deus. Amém? O que torna uma adoração verdadeira ou falsa é a pessoa a quem nós atribuímos essa adoração. Então toda adoração que rende-se a Deus é a adoração verdadeira e pertence a Ele. Aqui não diz que Deus está procurando adoração. Aqui diz que Deus está procurando adoradores. Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aqui diz que Deus está procurando pessoas. Não está falando do que essas pessoas fazem para Deus. Está falando do que essas pessoas para Deus. Assim, eu estou procurando adoradores, homens e mulheres, que me adorem em espírito e em verdade. Está claro isso? Porque é desse ponto que nós vamos partir para frente. Deus está procurando pessoas com um comportamento de adoração. Por que essa adoração tem que ser em espírito e em verdade? Não é simplesmente, às vezes quando a gente escuta que Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, até mesmo quando nós começamos a louvar o Senhor, há uma ideia tão errada de que Deus é um cara deprimido, e que se alguém não elogiar ele, ele fica mal. Entendeu? Você imagina Deus acorda um dia de manhã. Ô Miguel, vem cá. O que foi, Senhor? Miguel, ninguém na terra, ninguém falou que me ama hoje. Ninguém, Miguel. Que povo ingrato. Ninguém falou que eu sou lindo. Meu irmão, Deus não acorda assim porque Ele nunca dorme. Deus não dorme. O guarda de Israel não dorme. Então a gente adora. Ó Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Não é para Deus ficar ufanado e dizendo assim, eu sou o tal, estou por cima da humanidade aí. Não, gente. Quando a nossa adoração não muda Deus. Você entendeu? Um dos atributos de Deus, atributo é aquilo que faz com que Deus seja Deus. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade.
Jejum não muda a Deus, oração não muda a Deus, adoração não muda a Deus, louvor não muda a Deus, porque Deus não muda. Ele diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Nele não há mudança e nem sombra de variação. O maior beneficiado na adoração somos nós mesmos. Porque quando nós desenvolvemos esse relacionamento íntimo com Deus, nós nos sentimos amados. Nós ocupamos aquela posição original que o diabo deu uma rasteira em Adão e arrancou dele. Nós, quando estamos adorando a Deus, essa intimidade com Deus, nós nos sentimos bem. Aí nós nos sentimos bem, daqui a pouco nós começamos a nos sentir melhor do que bem, começamos a nos sentir cheio, daqui a pouco começamos a sentir o fogo de Deus passando por nós. Mas ali nós estamos recebendo tudo. Não é Deus. Então a adoração é a dinâmica através da qual eu tomo a minha posição de filho amado e eu começo a trocar declarações de amor com o meu Pai amado, e eu me sinto amado, eu sinto o amor que o meu Pai já me deu 2000 anos atrás. Eu me envolvo tanto com aquele amor, eu me sinto cheio, eu me sinto um com Ele. E cada vez que eu me sinto um com Ele, a minha vida é transformada. Eu sou transformado. Amém? Você fala: Deus está usando fulano demais, porque ele é um adorador. Ué, não foi Deus que foi transformado, não, foi o fulano. Fulano, que era um roceiro, um crente comum, começou a adorar a Deus, ele que foi mudado, é ele que ficou cheio da unção, é ele que ficou cheio do poder de Deus. Ele foi beneficiado. Deus continuou sendo o mesmo de ontem. Você entendeu? Então existe um pagamento imensurável para o adorador. Amém? Diga assim: existe um prêmio para o adorador. É o prêmio da presença de Deus. Quando eu começo a adorar, que a presença se manifesta, quem é que ganha nesse negócio? Sou eu ou é Deus? Sou eu. Mas Deus também ganha. Não que aquela palavra, eu te amo, Deus impressiona, mas ele ganha o filho que entrou na presença dele, falando: papai, eu te amo. Você lembra que ele não está procurando a frase, eu te amo, ele está procurando quem fala a frase. Por isso não adianta você falar eu te amo, se o seu coração está lá na Bahia. Tem gente que, não, digo assim, porque nós estamos em São Paulo, baiano. Pardon-me se é baiano. Amém? Você está aqui cantando que ama Jesus, mas o seu coração está lá na sua empresa. Você não consegue entender que enquanto você está aqui, Deus está cuidando das suas coisas lá. Entendeu? Então Deus está procurando a pessoa. Por que Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito? Amém? Adoradores todo mundo é, né? Porque quando a gente nasce de novo, a gente já nasce adorador. Ninguém faz um curso para se tornar um ser humano. A gente já nasce ser humano. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, e nós nascemos de novo, nós já nascemos adoradores. Mas aqui, a Bíblia está dizendo que existe adorador que adora, e existe adorador que não adora. Existem adoradores que trabalham, e existe adorador morcego. Porque se Deus está procurando adoradores que o adorem, existe adorador que assenta no banco da igreja e deixa a vida passar diante dele. Não é aquela pessoa que faz o relógio girar no sentido horário. O adorador é aquela pessoa dinâmica que faz a coisa girar no sentido horário. Está na igreja, está no fogo, está empolgado, está aí, pum, é pura adrenalina. Amém? Vai surfar, é pura adrenalina. Vai para a igreja, pura adrenalina. O cara é dinâmico, ele faz acontecer. Ele se move no espírito. Porque existe duas coisas. Uma é quando eu me movo no espírito. A outra é quando o espírito se move através de mim. As duas coisas são verdadeiras. Eu também posso começar na carne e aperfeiçoar no espírito. Eu danço na carne. Aí depois o Espírito Santo vem. Amém? A gente começa na carne mesmo. Tum, tum, tum. Aí a glória vem. Amém, queridos?
Amém, querido? Ah, irmão do sapatinho de fogo. Começou na carne, aperfeiçoou no espírito. Amém? Porque eu posso. Porque o Espírito Santo está comigo. Você começa a orar, vai orando, vai orando, vai orando. E o negócio vai ali se misturando, vai mixando. Daí a pouco está lindo o som. Mas tem gente que fica assim, esperando. Tem gente que fala assim, abre a boca e começa a orar. Ela fica assim, Amém? Deus não criou um robô, um boneco de barro. Ele soprou nesse boneco de barro o espírito de vida. Amém? Você pode se mover no espírito. Primeiro a gente se move no espírito. Depois a coisa vai e vira. O espírito começa a se mover através de nós. Amém, queridos? Muitos de nós que realizamos feitos grandiosos em Deus, começamos com medo. Amém? E depois a glória de Deus veio. A gente tem que fazer. Eu lembro que quando eu comecei, nada dava certo. Aquele cristão comum. E eu não nasci para ser comum. Porque para mim o comum ele é quase imundo. Eu falei, vai ter que mudar. Eu pegava uma vasilha de salada fria e subia para o monte para orar. 8 horas da manhã. Falei, agora, já que eu estou tempo integral no ministério, eu vou orar o dia todo, igual um trabalhador. Eu vou orar de 8 a meio-dia, vou almoçar de meio-dia a 1 e vou orar de 1 até às 6 da tarde. Aí eu bato o cartão, vamos embora. Porque tem gente que fica assim, agora eu estou na obra de tempo integral. Acabou, o cara só fica surfando, rindo. Pô, meu. Ajuda aí, gente, aí. Pô, o cara quer saber curtir a vida. Aí eu pegava a vasilha com a salada fria pro monte, 8 da manhã. Chegava até meio-dia, 1 hora, eu pegava de novo até 6 horas da tarde. Fiz isso 2 meses, todo dia. Um dia eu estava ensinando meu filho mais velho sobre fé. E ele não estava conseguindo entender. Eu peguei e coloquei ele dentro do carro e levei ele lá no monte, porque eu andei tanto em volta de uma pedra que eu fiz um caminho em volta da pedra. Falei, está vendo esse caminho aqui, menino? Isso aqui fui eu que fiz. É isso que eu estou tentando te explicar. Você tem que se mover primeiro. Você tem que se mover primeiro. Os sacerdotes tiveram que pisar na água primeiro. Amém? O mar só separou depois que Moisés levantou o cajado. Nós temos que nos mover no Espírito. Você tem que se mover. Amém, queridos? Então Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque é no Espírito, diga no Espírito, é que as coisas acontecem. Tudo que Deus tem para você, antes de acontecer no mundo natural, elas vão acontecer no Espírito. Bendito Deus e Pai que me abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo vai acontecer no Espírito. Olha aqui para você ver. No Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. No verso 5. Vamos ter que ler a partir do versículo 1. Efésios 3, 1 ao 5. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Quando você vai, por exemplo, para Apocalipse capítulo 1, verso
10. Quando João recebeu as grandes revelações do Apocalipse. Apocalipse 1, verso 10. João diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. É nesse ambiente, entendeu? É nesse lugar chamado espírito, é que vem as revelações. É nesse lugar chamado espírito, é que vem as grandezas de Deus, são reveladas no seu coração. E é exatamente por isso que Deus te convidou para ser um adorador, uma adoradora que o adore em espírito. Por quê? Porque lá é o lugar onde Ele vai te dar a revelação. É no Espírito, é o lugar onde Ele vai te revelar as coisas. Onde Ele vai fazer você viver uma vida em abundância, é no Espírito. Então todo crente, sem exceção, todo dia, precisa aprender, porque isso é aprendível. Precisa aprender a entrar no Espírito. Amém, queridos? Não tem outra forma. É quando você mistura o natural com o sobrenatural. É quando a coisa você já não sabe mais se o céu desceu ou se você subiu. Esse é o ambiente do Espírito. Você vai adorando, você vai orando em línguas e vai orando, separa ali seu tempo com Deus, você vai orando, e vai orando com intensidade, começa na carne, como eu te falei, não tem problema, mas vai orando com intensidade, chega um momento que faz assim, tum! É quando sai da órbita. Né? Quem assistiu o filme do Super-Homem sabe, quando aquele avião saiu da órbita, todo mundo começou a flutuar. É esse ambiente, assim, figuradamente falando, né? Aqui na Terra tem muita pressão, e toda a pressão da Terra nos puxa para baixo. Né? A gravidade desse mundo nos puxa para baixo, sempre para baixo. Chega um cara, fulano, sempre, tudo está nos puxando para baixo. É verdade ou não é? Você encontra o cara no sinal, o cara está te puxando para baixo. Chega na empresa, o cara está te puxando para baixo. Chega às vezes até na igreja, o cara está te puxando para baixo, pô. A gravidade aqui é um problema na cabeça dos seres humanos. Mas então, orar, você vai orando, separa aquele tempo no seu quarto, ou na praia, onde for, e vai orando, entra numa loucura divina. Liga o teu motor, meu irmão, apoie tudo, e vai subindo, vai orando. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és... Daí a pouco, você passa aí, você flutua. É uma viagem, cara. É uma maior viagem, aí você fica ali no Espírito. Tudo ali é gostoso, leve. Ali Deus fala com você. E daí a pouco alguma coisa te puxa para baixo de novo. Essa é a tarde e amanhã do primeiro dia. Acorda um novo dia, você já acorda sabendo. Hoje eu preciso separar um tempo, eu preciso fazer minha viagem. Entendeu? Sobrou um tempo, tu vai para o quarto de novo. Tum, de novo. Dois dias, 3 dias de novo, pum, de novo. Depois de um mês, todo dia você aprende a entrar no Espírito, você começa a acostumar, meu irmão. Cada um tem sua maneira. Uns é orando em língua, outros é cantando, outros é sapateando. Não importa o que você faça. Mas você tem que entender que ninguém vai fazer isso no teu lugar. Isso é uma responsabilidade individual. Não é mesmo? Amém, queridos? No Espírito, Deus vai falar com você. Você vai receber revelação. João diz, achei-me em Espírito no dia do Senhor. Você já viu o resto, né? O que aconteceu? Quantas revelações ele teve no Espírito. Aqui, em Atos capítulo 22, 17.
Fala sobre Paulo. Atos 22, 17. Aleluia. Paulo falando assim no testemunho dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, sobreveio-me um êxtase. É disso que eu estou falando. É desse negócio aqui. Ele estava orando, ele foi orando, foi orando, foi orando, foi orando. E de repente, pum! Ficou bêbado no espírito. Chapou. E aí no que chapou, Jesus apareceu para ele e diz assim, eu vi aquele que falava comigo. Ele viu a Jesus, cara. Que é isso, pastor Cirilo? Jesus falou, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Eu vi o que falava comigo. E Jesus falou, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Jesus falou com ele, no espírito, no êxtase. É esse êxtase que eu estou falando. Existe um lugar no espírito onde Deus fala com você. Mas ninguém pode chegar nele para você. Você terá que fazê-lo pessoalmente. E vai ter que começar um dia. Esse negócio é igual regime. Você passa a receita para o cara vai fazer, segunda-feira eu começo. Vou comer só mais essa batatinha aqui, segunda-feira eu começo. Não, para com isso, irmão. Você vai continuar gordo. Tem que começar hoje. Você tem que entender que eu quero passar hoje. Espero que eu esteja tendo sucesso na minha tentativa. Eu quero passar para você que existe algo mais. Existe um lugar onde Deus te dá esse algo mais. E você pode chegar lá através da oração, da música, daquilo que for mais apropriado para você. Mas você terá que chegar lá todo dia. E pegar o seu maná espiritual. O seu alimento espiritual. Aí as coisas começam a acontecer, cara. Primeiro, ninguém vai te entender. Que você fica doido, né? Você começa a ouvir coisa. Você começa a ver coisa. Deus começa a falar com você. Aí depois, Deus te levanta para poder... Para o ministério, tu põe o nome na igreja de Bola de Neve, pô. Pensa nisso. Bola de Neve. Mas aconteceu porque ele entrou num lugar de ouvir a Deus. Né, AP? Não, ele ouviu a Deus. Se enfiou no meio de uma mata lá. Como é que é aquele negócio da mata? Se enfiou no meio de uma mata lá. Achou lá uns trem de macumbaria, destruiu os negócios. Deus falou com o cara. Porque se não tivesse falado, não estava esse tanto de igreja plantada aí, ó. Entendeu? Mas para falar com ele, ele teve que entrar nesse lugar, porque Deus só fala nesse lugar. Não existe uma opção, né? E o meu voto é tanto ele quanto eu, que a gente continue visitando essa sala do trono, continue visitando esse lugar, porque se nós pararmos também, a gente para de ouvir. Porque não tem uma coisa, um lugar, um camarote para os mais chegados. Porque com Deus todo mundo é chegado. Entendeu? Todo mundo é chegado. Fala, o povo que me é chegado. Existe esse lugar. Amém, queridos? Deus pode usar a sua vida tremendamente. Vamos supor que nem Ele não queira usar, mas só a satisfação que você vai ter. Quando você abrir a Bíblia e pintar a primeira revelação da palavra, meu Deus do céu, cara, isso tem um valor incalculável. Você começa a falar para a pessoa, olha o que Deus me falou, as pessoas nem te escutam, mas você está com o olho estatalado. Cara, Deus me falou, Deus me falou. É tremendo, cara, é tremendo. Né? Então existe esse lugar, diga, existe um lugar. Um lugar separado. Para mim e para Ele.
um lugar de encontro, onde eu posso ouvir a voz do Santo, onde eu posso ver coisas tremendas. Existe esse lugar. Diga, ele é real. Pessoas têm alcançado esse lugar. E eu sou uma pessoa. Então eu creio que tudo que um ser humano pode fazer, todos os outros conseguem fazer. Porque somos todos humanos. Amém? Se eu consigo chegar lá, você consegue. Você só precisa ser incentivado. E por último, para a gente entender com relação a esse lugar, quando Deus ungiu Saul como rei, Samuel deu algum sinal, diz assim, quando você vê um grupo de profetas, né? Deu ali 3 sinais para ele. Eu quero ser bem rápido, porque o nosso tempo já está longo. No versículo 9 de capítulo 10 de 1 Samuel, diz assim, sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Digo, o Espírito de Deus se apossou de Saul. E ele profetizou no meio deles. Essa palavra se apossou é a mesma palavra usada quando fala que o demônio possuiu uma pessoa. Possuir. Saul ficou possesso pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, o demônio só tenta copiar aquilo que o Espírito Santo faz. Não se engane, ele não cria nada. Esse texto é o mesmo que se aplica a Sansão. A Bíblia diz que Sansão estava indo perto das vinhas de Tímina. E saiu um leão novo bramando contra ele. E ele ficou possesso do Espírito Santo de Deus. Que ele pegou o leão e rasgou no meio, sem nada ter nas mãos. E é isso que um homem e uma mulher cheios do Espírito. Agora não estou falando só cheio não. Estou falando de possesso. Presta atenção. Aqui o cara está babando. Sério. O cara já está orando em língua, mas já está abaixando a camaraça. Ele já está babando, cheio do, já passou de cheio, já transbordou. Amém? Você tem que entender que o demônio ele só tenta imitar o Espírito Santo de Deus. Sansão ficou possesso do Espírito, pegou o leão e rasgou no meio. Pedro fala que o diabo, nosso adversário, ele é como um leão que anda ao nosso derredor. Mas se você ficar possesso do Espírito, sabe o que você vai fazer com ele? Você vai rasgar ele no meio, cara. Você vai rasgar ele no meio. É. Amém? E ficar possuído do Espírito é muito mais do que ter o Espírito habitando em mim. Do que ficar levemente cheio do Espírito. Aqui está transbordando. É esse lugar que eu estou falando. É o mesmo lugar, é o êxtase. É o lugar assim onde o Espírito Santo já está te controlando, cara. Não é mais você que está controlando o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está te controlando. Ah, pastor Ciro, mas a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Ótimo. Já que você tem autoridade, dá logo o controle para ele, irmão. Dá logo o controle, fica amarrando micharia. Dá o controle para o Espírito Santo. Dá o controle para o Espírito Santo. Amém? É disso que eu estou falando. Saul ficou possesso do Espírito. Sabe o que aconteceu? Um cara comum, cuidava de jumento, começou a profetizar. E diz assim, chegando eles em Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso? Que é isso? O que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Meu irmão, o que fazia diferença entre o Saul normal e o Saul profeta? As pessoas que viram Saul profetizando, viram ele normal antes, falaram assim, olha lá, o que aconteceu com ele? Eu não sei o que acontecia, mas estava acontecendo alguma coisa diferente. Sei lá se ele estava assim,
sei lá o que ele estava fazendo, mas normal ele não estava, irmãos. Não estava, porque as pessoas que viam ele normal, falaram assim, olha lá, está entre os profetas. O cara estava possesso do Espírito Santo. No normal ele não estava. E o Senhor Jesus, quando os fariseus falassem, esse cara está endemoniado. Será que ele estava agindo normal? Tinha colocado uma gravata, um terno, estava normal, dizendo, caros irmãos do nosso Senhor. Não, Jesus estava agindo de forma estranha. Com certeza ele estava. Para ser chamado de endemoniado. O que eu quero falar com isso? Existem barreiras aqui dentro que nós precisamos quebrar. Você quer realmente ser usado por Deus de uma forma extraordinária? Então você precisa se tornar uma pessoa extraordinária. Você tem que quebrar os vínculos, né? As suas convenções humanas. O que as pessoas vão pensar de mim? Não, que eu tenho que ser um pastor comportado. Eu não posso ficar fazendo aquele negócio no púlpito. O que eles vão achar de mim? O que eles vão pensar de mim? Para com isso, irmão. Você não é nada. Você não é nada sem Jesus. Se Jesus mandar você rolar no púlpito, rola. Se Ele mandar você plantar a bananeira, planta, porque você não pode fazer nada sem Ele. Você não pode fazer nada sem Ele. Aleluia. Você pensa que, não, meu negócio é controlado. Você pensa que está controlando o Espírito? Você está controlando só você mesmo e gerando um povo sem liberdade. Porque nós somos padrão dos fiéis. A vida da gente é igual aquele negócio lá do macarrão que você vai fazendo e vai marcando o que você quer no macarrão. Sabe o que eu quero? Eu quero muito poder. Eu quero esse êxtase. Não é o êxtase não, viu gente? Esse êxtase que Paulo falou, eu quero. Esse negócio deve ser bom. Aí você pega a fichinha do macarrão. Pô, esse negócio aqui de Saul. Olha, Saul, cara. Isso aqui é bom. Eu quero no meu macarrão. Entendeu? Puxa vida, esse negócio aqui, ó. Não, isso aqui eu quero. Você vai escolhendo que tipo de vida você quer ter com Deus. Amém? Diga assim, Deus está procurando adoradores ou adoradoras que o adorem em espírito e em verdade. Primeiro, Ele está procurando adoradores que o adorem. Diga comigo, adoradores que o adorem. Ele não está procurando preguiçoso. Não está procurando preguiçoso. Está procurando adoradores que adorem. Porque isso gasta tempo. Gasta pelo menos 1 hora por dia. Diga, pelo menos 1 hora por dia. Jesus não usava Rolex, irmãos. E ele estava no Getsemane. Ele voltou e achou os seus discípulos dormindo. Quando ele falou, não podes vigiar nem por 1 hora, ele não tinha relógio. Mas ele estava nos dando uma dica de pelo menos do mínimo que a gente teria que passar na presença dele. E eu pergunto para você hoje, será que você não pode ficar nem 1 hora? Pegou. Será que você não pode ficar comigo? Jesus falou. Será que você não pode ficar comigo nem 1 hora? Né? Não pode ficar na minha presença nem por 1 hora? Tem gente que não fica. Eu acho que a revolução da adoração, você chega, pega o CD do pastor Cirilo, coloca lá no... Ajuda, não é tanto pelo CD, porque o CD ele dura mais ou menos 1 hora e pouquinho. E o cara fica ali 1 hora na presença de Deus. Jesus vem e fala, ficou 1 hora, ganhou pelo menos o prêmio básico. Uma hora, diga 1 hora. Vira para o seu irmão e pergunta para ele, diz assim, você pode vigiar 1 hora? Ficar com Jesus 1 hora? Uma hora. Amém? Diga assim, Ele está procurando adoradores que o adorem
não está procurando preguiçoso. Adoradores que adorem até entrar no Espírito. Diga, até entrar no Espírito. Diga assim, não são adoradores superficiais. Não, o cara vai insistindo. Diga comigo, o cara vai insistindo. E ele vai insistindo. E ele vai insistindo. Ele vai insistindo. Tum! Tem que insistir até entrar no Espírito. Tem que insistir até entrar no Espírito. Porque na hora que entrou, ninguém sai dali sem uma revelação. Ninguém sai dali sem uma visão. Ninguém sai dali sem ser tocado. Ninguém sai dali de graça. Ninguém. É muito quente. Pega nós, Senhor. Como é que é o negócio? Cata nós. O pessoal deve ser lá de Birigui, né, região? Cata nós. De onde? Campinas, olha só. Cata nós, Senhor. Amém, querido? Entenderam isso? Saul, Davi, dançou quase 30 quilômetros subindo o morro. Porque ele dançou até Sião. Sião é sempre para cima. Em qualquer lugar que você for para Sião, você vai ter que subir de qualquer região de Israel. Ele subiu o morro acima, dançando 30 quilômetros, pulando na presença de Deus. Tem algo que você vai ter que fazer. Amém? Por isso o reino não foi oferecido aos preguiçosos. Jesus foi muito claro ao dizer, até João Batista, a coisa foi de um jeito, da agora para frente é de outro. Só o nego macho, a mulher macho, que se esforça, entrará nele. E quando eu falo desse reino, esse lugar no Espírito, tudo desse reino está escondido ali no Espírito. Amém? O apóstolo Paulo fala sobre as riquezas de Deus no Espírito. Amém? Tudo está ali. Tem que se esforçar para entrar nele. Para entrar neste lugar. Amém? E a boa notícia para você que é um homem ou mulher de guerra, é que ninguém vai poder fazer isso no seu lugar. Ninguém vai roubar de você a oportunidade de fazê-lo pessoalmente. Amém? E Deus não colocou nada fora do seu alcance. Ele só não deu de graça. Mas é possível. Amém? Tem tantas coisas que eu gostaria de dizer, mas esse negócio não tem fim não. Vem cá, AP. É muito mistério. Eu quero agradecer muito, mas assim, muito mesmo, a Deus por esse amigo, né, querido, que resolveu ouvir a Deus e entrou no Espírito. Muitos de nós entramos no Espírito por acidente. Não pensa que a gente é assim, os caras que sabem tudo, não. Mas só que é possível. Amém? Eu agradeço muito a Deus por sua vida, por aquilo que se representa no Senhor. Amém? Para os homens nem tanto, porque os homens um dia eles estão pelo pé, outro dia pela cabeça. Mas o Senhor, você é conhecido diante de Deus. Amém? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Amém? Obrigado. Obrigado, igreja, em nome de Jesus. Nós que precisamos agradecer. Eu que preciso te agradecer.